Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando agora a nossa nona aula da disciplina Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e Inovação, oferecida pela Inova. Eu vou passar um recadinho para os alunos matriculados regularmente na disciplina. Então, se tivermos ouvintes externos, sejam estudantes da Unicamp que não estão matriculados na disciplina, mas estão aqui acompanhando, ou sejam pessoas de fora da Unicamp, esse recado é só para aqueles que estão matriculados, tá? Não para todos os espectadores. Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando o nosso calendário, mas na semana que vem, a gente vai ter a nossa terceira e última aula fechada da disciplina, apenas para os alunos matriculados que estão desenvolvendo um modelo de negócios para a entrega final da disciplina, né? Essa nossa terceira aula fechada, eu acho que é a de maior aproveitamento até agora para vocês, porque todos os grupos vão ter uma mentoria, vão ter uma orientação individualizada com um dos nossos três orientadores. Os orientadores, vocês já conhecem todos eles. Uma delas vai ser a Mariana, da Inova, que deu a primeira metade da nossa primeira aula lá no início do semestre. Outro dos orientadores vai ser o professor Newton, que deu a nossa terceira aula sobre o marco legal das startups. E o nosso terceiro orientador vai ser o Bacarelli, que, se eu não me engano, ele já deu 3 aulas para a gente, né? Acho que foram 2 aulas abertas e uma aula fechada. O Bacarelli também vai orientar. Cada grupo vai ter 35 minutos com seu orientador, com seu mentor. Então, eu vou divulgar depois uma planilha lá no Classroom, com a divisão dos horários, e aí vocês fiquem atentos para ver em qual horário vocês caíram, mas basicamente vão ser 35 minutos. Então, os horários vão ser das 19 às 19h35, das 19h40 até as 20h15 e das 20h20 até as 20h55. Então, vocês vão precisar entrar na semana que vem só durante esses 35 minutos para conversar com essa pessoa que vai ser designada para vocês. Para isso, eu preciso que todos os grupos deixem atualizados lá na nossa planilha. A gente tem a planilha com a relação de todos os grupos, né? Grupo 1, aí vem o título do trabalho, uma breve descrição e o nome de vocês. Eu vou relembrar vocês lá no Classroom o link dessa planilha, mas eu preciso que, novamente, todos os grupos garantam que a breve descrição ali está atualizada. Agora eu preciso, de fato, dela. Estou olhando aqui, todos os grupos têm uma breve descrição. Se possível, alguns grupos que estão com uma descrição um pouquinho mais curta do que os demais, por exemplo, o grupo 1 tem só 3 linhas, o grupo 5 tem só 2 linhas. Se esses grupos conseguirem desenvolver um pouquinho melhor, porque eu vou mandar essa breve descrição para o orientador de vocês, para a pessoa que vai ajudar vocês, para ela se familiarizar com o tema de vocês antes de iniciar a conversa. Então, atualizem essa breve descrição com isso em mente, tá? Vocês vão fazer uma introdução para essa pessoa que vai falar com vocês de forma individualizada sobre o que é o modelo de negócio de vocês, tá? Então, por favor, façam isso até sexta-feira. Eu coloco lá no Classroom com essa deadline, coloco o link da planilha e, por favor, façam isso, porque daí eu vou enviar para os orientadores de vocês e vocês não vão ter mais tempo de atualizar depois de sexta. Façam isso, por favor. E aí, para vocês conversarem com esse mentor, a nossa ideia é que vocês tenham pelo menos um esboço do Canvas. Vocês não precisam apresentar a versão final do Canvas, ainda não é o pitch da disciplina, vocês não vão fazer a apresentação fechada e final do modelo de negócio de vocês, mas seria interessante se vocês já tivessem pelo menos um esboço ali de cada caixinha do Canvas para conversar com o orientador de vocês, com o mentor. Basicamente é isso, essa é a ideia, levar esse esboço, e se vocês tiverem dúvidas, já listem essas dúvidas, escrevam num documento para vocês não se esquecerem, e aproveitarem ao máximo aí esses 35 minutos que esses mentores vão disponibilizar para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à operacionalização desse encontro para a semana que vem, vocês podem entrar em contato comigo, mas se houver alguma dúvida de conteúdo, do desenvolvimento do próprio modelo de negócios mesmo, a ideia é que vocês
levem essa dúvida justamente para esse mentor, tá certo? Se algum grupo, enfim, não tem importância se o grupo inteiro não puder comparecer, todos os grupos têm 6 pessoas, se comparecerem 2, 3, 4 pessoas, já é mais do que o suficiente. Mas se porventura algum grupo, nenhuma das 6 pessoas puder participar, eu não recomendo que vocês deixem isso acontecer, porque é uma oportunidade muito grande, muito boa de vocês ajustarem dúvidas e pendências aí no desenvolvimento do trabalho de vocês. Mas se porventura isso vier acontecer, vocês me avisam que assim o orientador não fica esperando o grupo que não vai aparecer, tá? Mas eu acho que todos devem pelo menos mandar um membro, né? É isso. Sem mais delongas, a nossa palestrante de hoje é a Elisa Carvalho Marcondes Pereira. Ela estudou engenharia mecânica na Unicamp e fez mestrado na Universidade de Tecnologia de Compiègne. Me corrige, por favor, se eu falei errado esse nome francês. Ela pesquisou veículos autônomos lá na França. Ela atuou profissionalmente em consultoria estratégica em fundos e venture capital, e recentemente cofundou um grupo de investimento anjo na Unicamp, a UniAngels, para fomentar o ecossistema de empreendedorismo na universidade. Eu vou passar agora a palavra para a Elisa para ela falar um pouquinho mais sobre a UniAngels para a gente, sobre busca de recursos para startups de forma geral. E eu peço hoje que os nossos espectadores, que as pessoas que nos acompanham, caprichem nas perguntas. A Elisa provavelmente vai fazer uma fala de cerca de 1 hora a partir de agora, e a gente vai ter um bom tempo disponibilizado para as perguntas ao final da palestra, porque ela está acompanhada agora aqui da Bruna Seixas. Não sei se o Daniel e se o Christian vão entrar ainda, mas de qualquer modo, são os demais membros da diretoria da UniAngels, então todos eles vão poder nos ajudar com as nossas dúvidas. Então, lembrem-se aqui de mandar pelo Q&A as perguntas por escrito, para serem respondidas ao final, tá bom? Elisa, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruna. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Parabéns pela disciplina e por toda a mudança que vocês têm gerado no ecossistema. Muito obrigada pela apresentação, Gabriel. Me senti lisonjeada. Pessoal, antes de eu começar, eu queria só reforçar que é um papo totalmente aberto, então, por favor, me interrompam com dúvidas, não precisa necessariamente esperar, né, Gabriel, a 1 hora passar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, a gente para, conversa, discute. A ideia é que seja bem aberto. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Legal. Então, assim como você estava na Unicamp até 2016, me formei em 2016, fui trabalhar primeiro em consultoria estratégica na Divisa, fiquei quase 5 anos e recentemente fiz um movimento de vir para a indústria de venture capital, né? E aí, nesse movimento, com mais alguns colegas, a gente entendeu que tinha um gap na Unicamp para recursos de investimento anjo e decidiu cofundar o UniAngels. E depois eu vou explicar um pouco mais do que o grupo faz, etc. Então, assim, o que eu pensei de agenda para hoje? Primeiro, discorrer um pouco sobre inovação e como o Venture Capital se posiciona dentro desse contexto. Depois falar sobre o UniAngels e, por último, fazer um convite e aí sim abrir para dúvidas gerais, né? A ideia é que toda a diretoria do UniAngels esteja no final da apresentação, na hora que a gente abrir para dúvidas, para conseguir responder da forma mais enriquecedora possível para vocês as perguntas. Então, começando aqui por ecossistema de inovação. Só um minuto, deixa eu só... pronto, organizando aqui para não ficar em cima do meu slide. Então, hoje o ecossistema de inovação ele tem vários frameworks. Um que eu aparentemente gosto e uso bastante é esse. Quais são os principais jogadores desse ecossistema? O investidor, que pode investir tanto em startups quanto em empresas tradicionais. Para cada investimento, ele espera um retorno e entrega um tipo de comprometimento. A gente tem as empresas, que podem ser, de um lado, né, do lado esquerdo do slide, startups, empresas de tecnologia altamente escaláveis, e do outro, empresas tradicionais
que muitas vezes já estão no mercado há dezenas de anos ou centenas e já fazem aquele o core business dela muito bem. E a gente tem os talentos, né, que fazem essa máquina rodar e são requisitados tanto por startups quanto por empresas tradicionais como força de trabalho. No meio disso, a gente tem a Unicamp, a Inova, a Unicamp Ventures e toda a infraestrutura de pesquisa, que hoje fomenta tanto as empresas para desenvolvimento de produtos e de tecnologias novas, quanto alavanca as startups, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de conexão ou de desenvolvimento de modelo de negócio, de time, etc. Então, isso é um pouco do ecossistema, quem são os jogadores principais, qual é a relação entre eles, né? Queria começar falando do investidor. E aí, só recapitulando, né? O investidor, ele pode ser um investidor que investe em uma startup, e em ambos ele investe e espera um retorno, mas ao investir numa startup, ele, além de agregar o aporte financeiro, ele agrega também smart money e alavanca a empresa no crescimento com toda a experiência que ele tem. E ele pode investir em uma empresa tradicional, seja em ativos líquidos ou ilíquidos, normalmente agregando só o aporte financeiro, sem a necessidade de fato, mentorar aquela empresa ou ter qualquer tipo de comprometimento além do financeiro. Então, são formatos de investimento diferentes e hoje a gente vai focar muito no lado esquerdo, né, em como é a relação do investidor quando ele investe em empresas de tecnologia e startups. Qual é o panorama de VC no mundo? O mercado de VC é um mercado de 250 bilhões de dólares, mercado grande, mas pequeno quando comparado a outros mercados, por exemplo, o mercado de private equity e até quando a gente olha para empresas listadas. Mas é um mercado que a gente vê aqui que vem crescendo, né? Então, se a gente olha de 2013 para 2020, esse mercado foi multiplicado por 5. Ele era da casa de 50 bilhões de dólares, hoje ele já é de 250. Então, muitas pessoas têm procurado esse tipo de investimento, fundos têm sido criados e empresas de tecnologia têm sido alavancadas pelo dinheiro injetado nesse mercado. Além disso, quando a gente olha o volume de deals, o que significa isso? O volume de empresas investidas. Ele tem se mantido constante. E apesar do volume total se manter constante, o mercado tem crescido bastante em valores. Significa que o ticket médio por deal tem crescido. Então, as transações têm ficado mais caras e isso é natural. A gente tem empresas mais profissionais, a escalabilidade é mais conhecida. Então, antigamente era muito difícil, né, achar um livro de receitas de como se escalava uma empresa de software, por exemplo. Hoje isso não é que é fácil de achar isso, e nem estou dizendo que é uma tarefa fácil quando você tem o livro de receitas, mas essa informação já é bem mais difundida, muita gente tem mais acesso a isso. Então, isso faz com que o investimento fique mais valorizado. Então, a média investida por empresa tem aumentado. E, ainda olhando para o número de deals, né, a gente olha um crescimento grande aqui dos deals nas séries mais avançadas, que são B, C e D. O que significa isso? Que, com o passar do tempo, os fundos têm focado em empresas que estão maiores e que têm um risco menor. E é natural, né? De novo, como o mercado tem crescido, mais empresas de tecnologia têm se tornado relevantes e os fundos têm focado nessas empresas. Em termos de setores, os principais setores que recebem investimentos são software, hardware, farmácia e serviços. Isso é natural, né? Quando a gente olha tudo que a gente consome hoje, do ponto de vista de tecnologia, ou a gente está consumindo um software, ou a gente está consumindo um serviço que tem uma tecnologia por trás, ou um hardware, ou, né, a indústria farmacêutica e de medicamentos, que é gigante. Então, eles compõem grande parte das empresas de tecnologia que recebem investimento. E aí, isso é o panorama global de Venture Capital, mas e como funciona isso no Brasil? O Brasil ainda é um mercado pequeno, mas é muito importante a gente ter uma referência de mercado, e hoje a referência é os Estados Unidos,
Porque dos 250 bilhões de dólares do mercado, 130 estão nos Estados Unidos. Então, mais da metade do mercado hoje é americano. O Brasil é 60 vezes menor que os Estados Unidos, então, assim, ele é muito menor. Mas tudo bem, a gente pode aceitar isso, levando em consideração que o PIB do Brasil é muito menor que o PIB dos Estados Unidos. Mas quando a gente faz uma análise levando em consideração ao PIB, a gente entende que ainda assim tem muito espaço para crescer no Brasil, porque mesmo tendo em vista a representatividade de VC no PIB no Brasil e nos Estados Unidos, o do Brasil ainda é 7 vezes menor. Então, se a gente crescer 7 vezes com o PIB atual, aí sim a gente vai chegar no que os Estados Unidos têm hoje. Apesar de ser um mercado pequeno, o Brasil é o líder da América Latina, natural pela população, né, pelo volume de investimento que a gente tem aqui, etc. E aí, como é Venture Capital no Brasil? Então, é um mercado que tem crescido também. Se a gente olha até muito mais rápido do que o crescimento de VC no mundo, né? Como o Brasil ainda é um mercado muito pequeno, a pista que ele tem para crescer é muito maior do que a pista de outros mercados, por exemplo, o americano. Então, em 2017 era um mercado de 1 bi, em 2020 a gente está falando de um mercado de 15 bi de real. Então, uma multiplicação por 15 aí em 4 anos, que é muita coisa, né? Aproximadamente a gente tem 200 empresas investidas aqui por ano, né? E aí um ponto relevante é que, como eu expliquei anteriormente, que o volume por deal tem crescido no Brasil também. Então, essa linha laranja aqui, né? A gente estava falando de 11 milhões, depois 50 e agora a gente já está falando de 70 milhões. Então, a média aportada por investimento tem crescido. Natural, porque as empresas têm ficado maiores, os investidores têm ganhado mais segurança e etc. É importante falar que o Brasil tem uma concentração grande de fundos, então os 10 maiores fundos ou gestoras hoje concentram mais de 50% do mercado. E é natural isso, seja no Brasil, existe nos Estados Unidos, mas a ideia, né, e o que deve acontecer é que com a maturidade do mercado, isso fique um pouco mais diluído, então o mercado não fique tão concentrado em apenas 10 fundos. Aqui é um pouco mais conceitual, e, gente, por favor, se eu estiver sendo confuso, enfim, se vocês não estiverem entendendo, por favor, me interrompam. Mas como funcionam as etapas de investimento, né? Então, a gente tem, primeiro, quando a startup se forma, ela normalmente faz uma captação com o que a gente chama de family and friends, que é todo mundo que tem a volta do empreendedor ou empreendedora e que acredita no negócio dele. Então, mãe, pai, amigo, colega da faculdade, primo, todo mundo ali ou consome o que ele está desenvolvendo, né, o produto dele, o serviço, ou investe na empresa mesmo. Fala, vou colocar dinheiro, eu vou ser acionista, e você gasta esse dinheiro para desenvolver produto, para contratar gente, etc. A gente está falando normalmente de investimentos que vão de 0 a 50 mil reais, não é uma quantia muito alta, né? E os fundadores normalmente se diluem no máximo 10%, ou seja, eles vendem 10% da empresa. 10% ainda é alto, a diluição não passa de 5% nessa fase. Eles não têm faturamento ainda, então isso é a primeira gasolina no tanque para eles conseguirem desenvolver o produto para comercializar. Desenvolvido o produto e tendo conseguido vender o produto ou conquistar clientes, nem que ele não consiga vender, mas, né, às vezes ele pode conquistar um cliente, fazer uma prova de conceito, oferecer o produto gratuitamente, mas ele está conseguindo pelo menos validar e ver se alguém consome o que ele desenvolveu, ele vai para uma outra etapa de investimento, que é a etapa de investimento anjo. Ela acontece quando o que a gente chama de MVP, né, que é o Minimum Value Product, foi validado. E aí, o que significa validar isso? É exatamente o que eu expliquei, conseguir comercializar ou conseguir adquirir clientes porque ele desenvolveu. Aqui a gente já está falando de investimentos maiores, que vão de 50 mil a 1 milhão de reais. Gente, isso é um intervalo. Tem captações de anjo que são de 200 mil reais, eu já vi até de 2 milhões, mas, em geral, elas vão de 50 mil a 1 milhão. E os fundadores vendem aproximadamente 15%, 20% da empresa aqui.
Então, já vendem uma participação maior. Nessa fase, eles já podem ter um certo faturamento, que vai até R$ 1 milhão. Isso depende muito do modelo de negócio, né? Tem modelos de negócio que o faturamento faz sentido, outros não. Então, por exemplo, se a gente está falando de um marketplace, né? Para ele colocar e validar que o marketplace dele funciona, um e-commerce, ele tem que vender. Não existe outra forma de validar a ideia dele. Não adianta só desenvolver o site, né? Mas se a gente está falando de o desenvolvimento de um remédio, por exemplo, ele não, para ele conseguir comercializar o remédio, ele tem que passar por muitas aprovações, validações, testes clínicos. Então, não é esperado que durante a etapa de investimento anjo ele já esteja comercializando o remédio. Assim, o faturamento aqui, na verdade, ele pode ou não ser uma métrica de validação dependendo do contexto da startup. Passada essa fase, né? Então ele faz a captação com o anjo deve conseguir agregar muito mais do que só dinheiro, mas o que a gente chama de smart money, ele vai para venture capital, né? Em venture capital, normalmente ele já tem um modelo de negócio validado e ele quer escalar a empresa. E aí aqui a gente entra em várias séries, né? Então, VC, ele começa em seed, depois vai para a série A, B, C, D, até o infinito, até F, que hoje em dia já tem acontecido. E aqui os investimentos podem variar de 1 milhão a, às vezes, 300, 400 milhões, né? Dependendo da série e dependendo do estágio da empresa. A diluição, para cada rodada de VC, ela deve girar em torno de 5% a 10%. Só que, normalmente, as empresas não fazem uma única rodada de VC, elas fazem 5, 6 rodadas, né? Principalmente as empresas que crescem muito. Então, no final, na última rodada, provavelmente os fundadores vão ter 20%, 30%, 40% da empresa só, porque eles já foram vendendo participação para captar dinheiro. Por último, tem várias saídas, né? Então, a empresa pode continuar de capital fechado, crescendo, deixar de ser uma startup, né? Ser uma empresa grande, mas ainda assim de capital fechado. Ela pode fazer um IPO, ela pode ser adquirida por outra corporação. Então, tem muitas possibilidades aqui depois de todos os ciclos de investimento. Dito tudo isso, né? Tentei explicar essas fases para a gente entender um pouquinho como é que é o posicionamento de fundos de venture capital no Brasil. Então, hoje, a gente tem, como eu expliquei, né, os anjos, as aceleradoras, que são empresas que alavancam o crescimento das startups e fornecem infraestrutura e tudo que elas precisam para crescer numa fase de anjo a VC. A gente tem os VCs que estão em seed, pré-seed, série A, B, C, D, e depois a gente tem private equity, etc. A maior parte dos fundos do Brasil hoje estão concentrados nas fases que a gente chama de seed e pré-seed, que são fases bem iniciais das startups, quando elas acabaram de receber investimento anjo. E esses fundos, eles aportam de 250 a 5 milhões de reais e pegam aí de 10% a 20% das startups. Isso é muito bom para quem está começando, porque existe bastante oferta do ponto de vista de investimento para as fases iniciais da empresa, mas é desafiador quando a empresa cresce, porque o Brasil tem poucos fundos do que a gente chama de late stage, que são fundos que atuam em fases mais posteriores. Então, aqui a gente tem nesse gráfico A e B, mas, como eu falei, é A, B, C, D, E, F, né? A gente tem poucos fundos que atuam de A para frente. C, D e F não tem quase nenhum fundo, assim, tem pouquíssimos. E aí a solução para a empresa que cresceu e chegou nesse estágio e precisa captar, acaba sendo ou captar com fundo de private equity ou fazer uma captação com fundo estrangeiro. Nos Estados Unidos isso é bem comum, existem fundos focados em late stage e as empresas acabam indo para lá. Então, isso é um pouco do panorama do Brasil, né? Muitos fundos focados em early stage, que são as fases iniciais, e poucos fundos focados em late stage. Quando a gente olha do ponto de vista geográfico, a maior parte dos fundos estão concentrados no eixo Rio-São Paulo. Isso é bom para quem está no eixo Rio-São Paulo, mas é ruim, porque, por outro lado, empresas que não estão nesse eixo, e que às vezes são verdadeiras joias, assim, né? Elas não são muito acessadas e acabam não recebendo o investimento ou nem passando
perto de grandes fundos, assim. Então, o movimento que os fundos têm feito é sair um pouco desse eixo, não necessariamente montar um escritório em outros lugares, mas fazer busca ativa de startups em outros lugares que não estejam no eixo Rio-São Paulo, justamente para desconcentrar e achar startups legais que estejam posicionados em outros lugares. E aí, ainda olhando sob a ótica de investimento, como é que isso funciona no ecossistema aqui da Unicamp, onde a gente está? A gente tem as aceleradoras e incubadoras, que vocês devem conhecer bem, mas, como eu expliquei, alavancam o investimento das startups e fornecem toda a infra necessária quando elas estão começando. A gente tem os grupos de investimento, aqui a gente está falando do Uniangels, a gente tem Smart Money, o IVP, e tem outros grupos relevantes atuando na região de Campinas, aqui levando em consideração o investimento anjo. E a gente tem os grandes fundos. Hoje, quase 100% dos fundos do Brasil já investiram em startups que surgiram ou têm alguma correlação com Campinas. Então, assim, Campinas é um grande hub de startups e recebe a atenção de grandes fundos. Então, aqui eu citei alguns, mas Kazek, Canary, SoftBank, que né, vocês devem conhecer, um fundo enorme, o maior, investem em startups do ecossistema da Unicamp. E ainda olhando sobre a ótica de Venture Capital, como são os retornos de Venture Capital? Então, obviamente, é um investimento de risco, né? A gente está investindo em uma empresa que tem 2 funcionários, e depois de um ano ela vai ter 20, depois de 2 anos ela vai ter 100, 300, até chegar a 1.000, 2.000 e por aí vai. Então, o nível de transformação dessa empresa, mês após mês, ano após ano, é muito alto, e isso tem um risco inerente, né? É diferente de você investir em uma empresa que já está consolidada, já encontrou o mercado dela, já tem cliente, e de um ano para o outro ela vai passar de 1.000 funcionários para 1.200, 1.500, mas ela já se consolidou onde ela está atuando. Então, por ter um risco bem alto, é esperado que o retorno seja acima da média do mercado também, senão a gente investe em renda fixa ou em investimentos mais tradicionais, né? E como é que é o retorno? Então, é um retorno aqui, esse dado é do Brasil, o retorno de VC de 2018, que é o dado mais atualizado, ele foi 1,4 vezes a CDI. Não é um retorno bom, porque ele está acima da CDI, e é esperado, dado o nível de risco, mas ainda tem muito que melhorar, né? Os retornos de VC no Brasil ainda são de 30% a 50% menores do que os retornos nos Estados Unidos e quando a gente olha para a Ásia e Europa. Então, tem bastante espaço aqui, e isso está relacionado à maturidade do mercado, né? Como a gente viu, o VC é um mercado muito recente no Brasil, ele cresceu 15 vezes nos últimos 4 anos, então é natural que os fundos estejam ainda nesse ciclo de aprendizado e os retornos não sejam tão altos quanto os retornos dos países mais maduros. Um ponto importante de VC, que eu considero intrigante, assim, é que é um mercado bem heterogêneo do ponto de vista de investimento. Então, aqui a gente vê como é o retorno por quartil, né? Então, assim, como se a gente pegasse todos os fundos e dividisse em 4. Como é que fica cada quartil? Então, 50% dos fundos ganham dinheiro, ou seja, tem retornos acima de 0, e 50% dos fundos ou andam de lado, assim, tem retorno próximo de 0, ou perdem dinheiro. Então, é um mercado que não é todo mundo que ganha dinheiro, né? Tem 50% dos investidores aí perdendo, e é muito importante saber escolher, saber alavancar as oportunidades que você escolhe, né, como investidor, e sair também no momento certo. Então, é um mercado heterogêneo, é importante levar isso em consideração na hora de escolher os ativos para entrar. Voltando, então, para o ecossistema de inovação e olhando agora para um segundo jogador, que é a startup, ou a empresa de tecnologia escalável, que a gente estava comentando até agora. Como é que isso tem variado no mundo? Então, em termos de unicórnio, a gente teve, no último semestre, 200 unicórnios sendo lançados,
Unicórnios são empresas que valem mais do que US$ 1 bilhão, são marcos, porque uma empresa de tecnologia que começou com 2 funcionários, 3 funcionários, valer mais do que US$ 1 bilhão, é um marco muito relevante, assim, é o topo do que qualquer empreendedor quer, né? E o número de unicórnios tem crescido bastante. Tem 2 fatores que explicam essa tendência. O primeiro é acesso a capital. Então, a gente está vivendo um momento que o mercado de VC tem crescido, mais investidores com liquidez para estágios mais avançados de investimento. Isso certamente alavanca as empresas, porque dinheiro é combustível no tanque, né? Com combustível, eles conseguem acelerar o crescimento e chegar no topo mais rápido. E o segundo ponto é a demanda por empresas de tecnologia. Então, a gente tem visto, né, um mundo em que empresas de tecnologia e soluções com tecnologia são cada vez mais necessárias para resolver ineficiências ou disruptar a forma como as coisas vêm sendo feitas. Então, a demanda por essas empresas faz com que novas pessoas queiram investir o tempo para construir soluções de tecnologia e, consequentemente, essas soluções se tornem unicórnios depois. E é um cenário super positivo, né? Tem aumentado muito aqui. Quando a gente olha para 2013, a gente tinha aqui menos de 20, né? 10 unicórnios sendo formados por quarter. Agora a gente está falando de 100 unicórnios, né? 100 empresas que valem mais do que um bi. É muito positivo. Como é que é o cenário no Brasil? Então, a gente tem hoje 13 mil startups no Brasil. Nos últimos 5 anos, esse número foi triplicado. Então, no Brasil, assim, isso é muito legal, né? Tem muita gente apostando a carreira em ser empreendedor, em, né, construir uma ideia, desenvolver uma ideia e escalar o negócio. E tem outras coisas que explicam isso. O primeiro é a maior disponibilidade de capital, como eu falei, isso também ajuda o crescimento de startup, né? Se você começa, você consegue achar anjos que te ajudem, tanto do ponto de vista de smart money, como sob a ótica financeira, depois você tem VCs te ajudando, você tem liquidez no mercado, você tem dinheiro, é mais fácil para crescer. O segundo é que a gente tem vários hubs de inovação que surgiram recentemente e têm ajudado muito. Aqui a gente está falando, claro, a Inova pode ser considerado, além de tudo que ela faz, um hub de inovação, mas a gente tem o Cubo, Inovabra, o Campus Google, que são iniciativas normalmente de empresas privadas e que fomentam a inovação mesmo, sem normalmente pedir muita coisa em troca das empresas que estão sediadas nesses locais. A gente tem todo o ecossistema de pesquisa também, né, olhando e apoiando essas startups a se desenvolverem, como eu expliquei mais para trás. E aí a gente, quando olha do ponto de vista de distribuição geográfica, de novo, tem uma concentração grande em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que é onde a maioria desses hubs e infraestruturas de pesquisa estão localizados. Em termos de unicórnios, né, a gente falou que 100 tem se formado por quarter. No Brasil, a gente tinha em 2019 10 unicórnios, esse número está desatualizado, hoje a gente tem, se eu não me engano, em torno de 17. Então, é muito interessante isso, porque assim, há 4 anos atrás a gente não tinha nenhum unicórnio, hoje a gente tem 17. De 0 para 17, né, para empresas que valem mais do que um bi, são brasileiras, estão resolvendo problemas no Brasil, é um salto muito grande, e isso é super legal também. E aí, olhando ainda para a startup, como é que são as startups no ecossistema de Campinas? Tem várias startups geniais que surgem nesse ecossistema. Eu vou citar 2 que vocês conhecem, que são Quinto Andar e iFood, mas tem a Live Here, Simpla, Movile, Brainweb, iSystem, Tismo, e aqui isso é totalmente ilustrativo, tem muitas além dessas. É um ecossistema que pulsa bastante do ponto de vista de tecnologia e de formação de startups. Além disso, o ecossistema de Campinas ele é muito procurado porque ele tem algumas facilidades que outros não têm.
O primeiro é acesso a uma mão de obra muito qualificada, né? Então, são as pessoas que se formam na Unicamp, na PUC, na Facamp, e por aí vai, e que são tudo que uma empresa precisa para escalar, que compõem os times brilhantes que vão fazer elas chegarem no topo. O segundo ponto é que Campinas está próximo de São Paulo. Como a maioria dos investidores estão no eixo Rio-São Paulo, você ter fácil acesso a São Paulo para fazer reunião, apresentação, etc., é uma facilidade muito boa. E o terceiro é que a gente tem uma infraestrutura de pesquisa na Unicamp, na própria Inova, Unicamp Ventures, etc., que fomenta tudo isso muito forte em Campinas. Então, é muito confortável e é muito alavancado começar nessa região. Tem um coach aqui do Daniel Bergamasco, que é o autor do livro Da Ideia ao Bilhão. É um livro, assim, se vocês quiserem, eu li, eu achei bem legal. É um livro que entrevista os founders, na época que ele escreveu, de todos os unicórnios do Brasil, né? Da Ideia ao Bilhão. E mostra um pouco da jornada deles, como é que era quando eles começaram, etc. E tem umas coisas bem legais, assim, que você não espera que acontecem no começo de uma empresa. A gente só vê o lado bom depois que ela, né, do Nubank, depois que ele vale mais de 30 bilhões de reais, mas a gente não vê como é que era lá atrás, em 2013, quando eles começaram a empresa. E aí, enfim, estou divagando, mas o coach dele é que Campinas é uma cidade chave no cenário de inovação e que a cidade colhe os frutos de ter investido em inovação e conhecimento ao longo de décadas. Então, é isso, assim, Campinas pulsa inovação por todas essas razões e tem formado muitas boas startups. Voltando, então, para o ecossistema, né? A gente tem, além do investidor e das startups, outros grandes apoiadores desse ecossistema são a infraestrutura de pesquisa e os talentos. E aí, aqui, em especial, vou falar um pouco da infraestrutura de pesquisa, e que vai além disso, né? Passa pela infraestrutura de inovação e de fomento ao empreendedorismo que tem na Unicamp. Então, hoje, na Unicamp, a gente tem a Inova, a Unicamp Ventures, a gente tem os fundos de endowment, que são Lumina, Patronos, e a gente tem o próprio Uniangels, que é o grupo que viabiliza isso do ponto de vista de investimento anjo. É um ecossistema super completo, assim, eu desconheço outras universidades que têm um ecossistema tão completo quanto o da Unicamp para fomentar inovação e pesquisa. Então, para quem quer empreender, eu acho que é o ambiente perfeito para começar. Esse era o panorama de Venture Capital e de startups, o desdobramento disso para o Brasil e para Campinas. E aí agora eu queria explicar um pouco de como funciona o Uniangels, o que a gente busca na hora que a gente avalia uma startup e leva para os nossos pitch nights, e depois abrir para convites e dúvidas. Então, o que é o Uniangels, né? O Uniangels é um grupo de investimento anjo formado pela rede Alumni da Unicamp. A gente tem 3 propósitos. O primeiro é preencher a lacuna entre Friends and Family e Venture Capital /bancos, né, que é o investimento institucional. É justamente o papel do anjo naquele slide que eu mostrei. Vou até voltar o slide aqui. Então, aqui a gente atua exatamente nessa etapa que está destacada aqui, né? Entre os amigos e a família que ajudaram a colocar um pouquinho de gasolina e depois os fundos de VC que vêm colocar bastante dinheiro. Então, a gente está aqui e a gente viabiliza essa etapa. O nosso segundo propósito é agregar conhecimento. E aqui a gente olha para 2 dimensões de conhecimento. A primeira é conhecimento do ponto de vista do empreendedor. Então, é o empreendedor que se forma na Unicamp ou, de alguma maneira, está vinculado a esse ecossistema e não sabe como encontra o investidor anjo ideal para a sua startup ou como ele desenvolve o modelo de negócio dele até ele chegar na etapa de investimento anjo. Então, aqui, o papel do Uniangels é acolher essas pessoas e achar os investidores ideais para elas, ou até mentorá-las, assim, não do ponto de vista estratégico, mas mais do ponto de vista de o que elas precisam ter para buscar um investimento anjo, para chegar na etapa de que o investimento anjo faz sentido.
Então, isso é uma dimensão que a gente se propõe a gerar conhecimento e agregar. A outra dimensão é na dimensão do investidor. Aqui a gente está falando de ex-alunos ou pessoas que têm conexão com a Unicamp também e que buscam investir como anjos, mas ainda não encontraram uma forma de fazer isso. E o Ninjas é essa forma. Então, eles podem, através do grupo, investir nessas startups e eles recebem todo um apoio sobre como investir, quais são os riscos, quais são os instrumentos e como gerar valor para as startups que eles investem. Então, esse é o nosso papel. E aí, por último, o nosso propósito é, claro, fortalecer o ecossistema. Quando a gente fortalece o ecossistema de inovação, naturalmente a gente gera emprego, dissemina a inovação, né, em escalas que a gente às vezes nem conhece. O UniAngels, ele é formado 100% por voluntários. E esse slide até está desatualizado, porque a gente tem novos voluntários no grupo, uma notícia bem positiva. A diretoria é composta por mim, pelo Daniel, pela Bruna, que está aqui, e pelo Christian, né? Cada um cuida de algumas áreas dentro do grupo, e a gente está sempre à disposição também para conversar, tirar dúvida, enfim. E aí depois a gente tem uma área de startups, que é a maior área do UniAngels, tem uma área de marketing, de investidor e o conselho. Em termos de estrutura, então a gente tem a diretoria, a gente tem um conselho consultivo e um fiscal, e a gente tem as áreas que eu acabei de citar. Hoje, a gente é regido por um estatuto sem fins lucrativos, por um código de ética e conduta e por uma política de dados. Ninguém no UniAngels que trabalha como voluntário tem qualquer tipo de remuneração do grupo, é um trabalho 100% não remunerado e voluntário. E qualquer busca por recurso, então patrocínio ou enfim, cobranças que a gente possa vir a fazer de algum associado ou de startup no UniAngels, ela vai ser destinada para a sustentabilidade do grupo, né? Ninguém aqui tem o objetivo de ganhar dinheiro com o UniAngels. O nosso principal ativo no UniAngels é o aprendizado, né? A gente entende que, sendo voluntário do UniAngels, a gente aprende muito, está inserido num contexto de inovação, de empreendedorismo, né? Vem do estado da arte de muitas coisas, então esse ativo já basta para a gente não espera nenhum retorno financeiro. A gente tem aqui um foco que é a interseção entre 3 conjuntos. Então, para que a gente olha, né? A gente é um grupo que conecta investidor à startup, mas quando a gente olha para a startup, o que a gente busca? E eu faço aqui, né, um pouco da reflexão de que se a gente busca isso como grupo de anjo, muito provavelmente isso é o que qualquer investidor anjo busca. Então, se vocês estiverem buscando investimento anjo, independente de ser no UniAngels ou não, é importante que vocês tenham a interseção desses 3 grupos. O primeiro é ter um MVP validado. É o que eu expliquei, é ter conseguido ou adquirir clientes ou estruturar o seu produto. E aqui não tem certo e errado do que é um MVP validado. Pode fazer sentido faturar, pode fazer sentido só adquirir cliente, mas não necessariamente faturar, pode fazer sentido fazer uma prova de conceito em uma empresa e conseguir convencer aquela empresa de que o seu produto gera valor. Então, não tem, mas é importante que você já tenha pessoas consumindo o seu produto, ou pelo menos o seu produto estruturado. Além disso, a gente olha para rodadas de 150 a 800 mil reais, rodadas muito grandes, de 1, 2, 3 milhões de reais, não necessariamente mais fazem sentido para anjo, porque rodadas muito grandes, se você capta com anjo, você vai envolver a consolidação de muitas pessoas investindo, então, como o aporte por anjo ele é baixo, numa rodada grande, a gente fala de 20, 30 anjos para compor aquele cheque grande. Isso é ruim, é difícil do ponto de vista de gestão para o empreendedor, é difícil do ponto de vista de acompanhamento para o investidor, porque ele vai ser um no meio de 30 tentando acompanhar a empresa. Então, a gente não valoriza fazer rodadas anjo que são maiores do que 800 mil reais, porque 800 mil reais é o teto que a gente tem para conseguir comportar um número razoável de investidores, então aqui a gente está falando de 5 a 8 investidores, e deixar todo mundo confortável, tanto o empreendedor,
que vai ter 8 investidores, é fácil ele se comunicar com 8 pessoas e etc., quanto o investidor que vai se sentir também privilegiado e vai ter um pouco de participação ali nas reuniões estratégicas da empresa, etc. Ele nunca vai ser um executor, mas ele vai conseguir, pelo menos, apoiar minimamente o crescimento da empresa. Então, é isso. E em relação ao setor, a gente é agnóstico, a gente cobre todos os setores, a gente não olha só para fintech, health tech e etc., mas a gente tem mais afinidade com os setores mais tradicionais de VC, né? Então, health tech, fintech, proptech, logtech e por aí vai. Qual é o nosso foco? Então, aqui são as etapas, né? E como é que o grupo funciona. A gente começa prospectando startups de forma ativa e passiva, então a gente vai atrás de startups que buscam investimento, mas também recebe toda e qualquer oportunidade. No nosso site tem um cadastro para todo mundo que está buscando investimento anjo, as pessoas podem se inscrever lá e a gente entra em contato e conversa. Depois de prospectado, a gente seleciona. E aí, essa seleção passa exatamente pelos critérios que eu mencionei anteriormente. Então, a startup tem um MVP validado, está buscando uma rodada que não é nem muito pequena, nem muito grande, está dentro de um setor mais, vamos dizer, tradicional, ou que tenha bastante procura do ponto de vista de investimento, de investidor anjo, e outros critérios que a gente entende que fazem sentido para o contexto daquela startup. Selecionadas essas startups, a gente faz o que a gente chama de mentoria, e aqui, né, não sei nem se faz sentido falar que é uma mentoria estratégica, é muito mais um apoio, um suporte para o fundador conseguir falar a língua do investidor. Então, captar com investimento anjo em VC é o que a gente chama, é um livrinho de receita do ponto de vista do empreendedor. Ele tem que seguir algumas coisas, então o pitch dele tem que ter alguns elementos, a forma como ele apresenta, o tempo que ele apresenta, a forma como ele responde as perguntas, tem que seguir um padrão mínimo ali, ou alguns requisitos mínimos, para que ele consiga atender a expectativa, né, do mercado, do que os investidores olham. Então, é isso que a gente explica nesse momento que a gente chama de mentoria. A gente faz essa calibração aí do que ele está apresentando e do que o investidor espera do outro lado. Depois a gente coloca de pé as plenárias, que são os momentos de encontro entre os fundadores e os investidores. Nessas plenárias, são os eventos que a gente chama de pitch night, né? Então, não sei se vocês assistiram, mas é bem parecido com o Shark Tank, assim, para quem já assistiu. São eventos em que a gente convida toda a nossa base de investidores e todas as startups que a gente selecionou. Essas startups apresentam, elas têm 7 minutos de apresentação e 8 de perguntas, e os investidores fazem todas as perguntas que eles têm interesse. Se houver interesse, depois da apresentação e das perguntas, os dois continuam conversando em um grupo de WhatsApp e aquilo evolui para um investimento. Então, isso é o que a gente chama de plenária, é o momento de encontro entre as duas partes. E aí, depois, a gente só acompanha o encontro feito para garantir que o empreendedor está se comunicando bem com o investidor, todos entendem quais são os instrumentos jurídicos que vão viabilizar aquele investimento, e orquestra, né, tudo isso para garantir que o investimento vai acontecer. A atuação do Ninjas ela é muito forte no começo dessa cadeia, então quase todo o nosso time hoje de voluntários ele está focado em selecionar as melhores oportunidades, garantir que os empreendedores estão falando a língua dos investidores e que, uma vez que eles se encontrem, investidores e empreendedores, a chance daquele deal acontecer foi maximizada pelo Ninjas. No final, é esse o nosso objetivo, né? A gente não quer de forma alguma que empreendedores muito bons, com ideias disruptivas, times brilhantes, percam a oportunidade de captar com os nossos investidores anjos, porque eles não conseguiram, né, falar alguma coisa que o investidor esperava. Então, a gente tenta potencializar a chance do investimento acontecer uma vez que esse encontro é dado. Em termos de resultados, a gente tem 3 investidas hoje, e aí pelos investidores do Ninjas, né, de Zeobank, Precavida e Cube. De Zeobank, inclusive empresa filha da Unicamp, do Rodolfo.
Precavida e Cube não são, mas são empresas muito legais. Precavida é uma health tech, Cube é uma empresa de energia. A gente, hoje, esse dado é de agosto, tinha 270 associados, hoje a gente já tem 300. Então, na nossa base de investidores anjos, a gente tem 300 pessoas que se revezam e entram nos pitch nights esporadicamente. A gente sempre convida todos, mas nem todo mundo entra em todos, então a gente tem uma frequência aí de 100 pessoas por pitch night. E o nosso funil, ele é bem exigente, assim, né? Então, a gente já olhou mais de 180 startups e selecionou 24, que foram as startups que a gente levou para as últimas 6 pitch nights. Então, a gente tenta selecionar, de fato, aquilo que tem a maior chance de receber investimento. E aí, assim, não é que quem a gente não seleciona, a gente não gosta. Na verdade, quem a gente não seleciona é que não tem fit com a nossa base de investidores e provavelmente não vai receber investimento depois que a gente apresentar. Em termos de setor, como eu falei, né, a gente acaba olhando para os setores mais tradicionais. Então, quando a gente olha como é que está a distribuição do que já passou pelo Ninjas, tem bastante fintech, health tech, marketplace, empresas de gestão, EdTech, Logtech. Então, a gente está falando do setor de finanças, de saúde, varejo, gestão. E é isso. Por último, queria só, antes de abrir para perguntas, acho que o Daniel e a Bruna já chegaram, mas eu queria convidar vocês, se vocês têm interesse em investir ou mentorar startups, tem um caminho no Ninjas, né? Nosso propósito é justamente conectar você aos empreendedores. Se vocês buscam investimento, também o caminho é o Ninjas. Como eu falei, a gente conversa com startup toda semana, tem um time dedicado a isso. E a ideia é conectar essas startups com os nossos associados. E aí, por último, fica o convite também, se vocês têm interesse em se voluntariar ao grupo. O nosso processo de voluntário está sempre aberto. No LinkedIn, a gente divulgou recentemente um link, só procurar, né? Foi nas últimas publicações lá sobre o processo de voluntário. É um grupo muito legal, assim, a gente aprende muito e se diverte bastante também. É isso, muito obrigada. Acho que faz sentido agora a gente abrir para as perguntas. Obrigado, Elisa. Pessoal, se vocês quiserem, eu não sei se vocês já prepararam aí no computador de vocês as perguntas, mas se vocês já quiserem mandar aqui no Q&A, a gente vai na ordem. O Enes, ele fez uma pergunta agora que você estava apresentando o UniAngels. Eu acho que você acabou respondendo, mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, ele perguntou sobre o público-alvo, perguntando se é reduzido à comunidade da Unicamp ou se é aberto para externos à Unicamp também. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre. Claro, ótima pergunta. Obrigada, Enéas. A comunidade do Ninjas não é restrita à Unicamp, a gente até valoriza ter essa pluralidade de formações dentro do grupo. A gente só tem a cota de que 60% dos nossos associados tem que ser alumni da Unicamp, né? Mas hoje a gente está respeitando essa cota, a gente está com mais de 70% sendo alumni da Unicamp, então não tem, assim, a gente está totalmente aberto caso você queira se inscrever para ser associado. Em relação à startup, a gente não tem nenhuma restrição, a gente olha para startups que tenham toda e qualquer pessoa de qualquer formação. Muito bom. Talvez vocês consigam ver as perguntas aí vocês mesmos. Eu não sei se vocês conseguem abrir o Q&A aí, mas eu vou mediando aqui. O Lucas Medeiros, ele mandou assim: gostei da apresentação, obrigado, Elisa. E ele perguntou, são várias perguntas, não sei se quiser dividir. Como funciona geralmente o primeiro contato entre empresas de venture capital e o empreendedor? E aí ele comenta que a pergunta é bem básica mesmo. Manda e-mail para várias empresas de venture capital. Por exemplo, seja o empreendedor uma ideia com MVP, o que ele faz agora? Vocês conseguem ver aí as perguntas? Acho que o Daniel e a Bruna podem completar.
Daniel, inclusive, né, tá trabalhando numa startup que está buscando investimento aqui. Acho que faz mais sentido você falar, né, Daniel? Posso, eu posso falar, assim, em geral, as empresas, né, de Venture Capital, inclusive o Uniangels, têm canais, né, para receber oportunidades, em geral são e-mails. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um formulário, né, onde você manda lá o nome da sua startup, fala um pouco sobre a startup, e você, em geral, para fazer, né, o fundraising, né, que é levantar dinheiro para sua startup, você monta o que o pessoal chama de pitch deck, né? Que nada mais é do que uma apresentação que tem ali os principais pontos da sua empresa, né? Qual que é o mercado que ela atua, qual que é o problema que você resolve, qual que é a solução que você tem e quanto que você precisa, né? Quanto que você e para que você vai usar esse dinheiro, por exemplo, né? E aí dentro disso, eu acho que para complementar o que a Elisa falou, né, sobre o MVP, em geral o que se busca é o que a gente chama de tração, né? Então a tração ela pode vir de diferentes formas, seja ela uma tração, né, por aquisição de clientes, seja por usuários, né? Às vezes você não tem um modelo de negócio pronto, mas o que você fez tem muitos usuários, né? Tem pessoas que estão usando, que estão gostando do seu produto e que tem uma retenção, por exemplo, que ficam com ele ao longo do tempo. Então, isso é algo que chama bastante atenção dos investidores, né? E eles vão buscar por isso, mesmo que você não esteja faturando, mas algum indício de que você está resolvendo uma dor de verdade, né? De alguém, de alguma persona, de algum cliente, possível cliente, né? E de que aquilo tem uma escalabilidade, ou seja, né, a tecnologia entra muito nesse sentido, né, da escalabilidade. Então, em geral, assim, você falou da ideia, né? Em geral, quando você for buscar investimento, você tem que estar em geral, além da ideia. A não ser que você tenha ali um track record, né? Você tem um histórico muito, muito grande, né? Você já vendeu um unicórnio, beleza. Aí você pode, só com a ideia, provavelmente vai ter gente querendo investir em você, mas em geral, você precisa ter caminhado um pouco, né? Para levantar um capital, assim. Acho que não sei se a Bruna ou a Elisa querem complementar. Não, acho que pode ir para as próximas aí, Gabriel. A Luciana mandou. Obrigado, Elisa. Na etapa mais avançada de negociação, até que ponto abrimos a solução, explicando o funcionamento de um produto e a proposta, e qual o nível de detalhe? Tem instrumentos, né, que mitigam o vazamento de informação. Eles chamam normalmente NDA. Tem outros instrumentos também, mas o mais usado pelo mercado é o NDA. Então, se o empreendedor tem qualquer desconforto do ponto de vista de compartilhamento de informação, ele pode solicitar ao investidor que ele assine esse instrumento antes dele divulgar as informações. Eu estou olhando agora uma camada do ponto de vista jurídico, né? Mas como é que funciona a prática? Na prática, grandes fundos e grandes investidores não trabalham com NDA, porque é muito mais importante a execução do negócio do que a ideia em si, né? Mesmo que o fundo tenha acesso a um ingrediente secreto do que você está tentando fazer, dificilmente ele vai conseguir colocar aquilo em prática. Então, o que a gente vê é, por exemplo, dando o exemplo do Uniangels, né? No Uniangels, a gente não assina NDA. Se os empreendedores pedem para a gente o NDA, é um caminho que a gente não consegue seguir, então a gente opta por não olhar para aquela startup. E falando do ponto de vista de fundo, não só de investidor anjo, no fundo que eu trabalho, assim, a gente assina NDA em casos muito raros, quando a gente gosta muito da oportunidade, ela já está muito avançada, e a gente tem, por exemplo, um concorrente no portfólio. Então, aí, assim, tudo bem, é compreensível o desconforto do empreendedor ou empreendedora, porque ele vai abrir os dados, a gente já investe no concorrente dele, ele vai falar do crescimento, de onde ele aposta, e, né, enfim, vamos assinar um documento aqui para deixar ele mais confortável. Mas, na prática, o mercado normalmente não trabalha muito com esses instrumentos jurídicos. Mas eles existem, se existe o desconforto, dá para pedir.
E complementando um pouquinho do que a Elisa está falando, acho que do ponto de vista do investidor, que é o cara que quer conhecer mais a startup, eu que atuo bastante nessa parte de intermediar essas duas pontas, eu vejo que para o investidor, às vezes, é muito importante ter realmente o conhecimento da solução e dos números também, né? Porque para ele, justamente, porque no final o que ele está buscando é justamente quais são os aspectos que me dão segurança de que essa startup está crescendo e que ela tem efetivamente potencial de me dar um retorno bom. Então, a gente vê que, às vezes, tem investidores que querem muitos detalhes e chegam a pedir, por exemplo, o business plan ou o histórico de, tipo, base de clientes, base de faturamento, receita e custos, para justamente conseguir capturar esses detalhes que dão esses indícios, assim, essa é uma empresa sólida que tem potencial de crescimento, assim. É difícil quando a startup está muito no começo, mas às vezes quando ela está ali no meio do caminho, isso é possível, né? Então, eu acho que às vezes é até aconselhável que você dê o máximo de informação possível e seja muito aberto, assim, porque, como a Elisa falou, é uma questão muito de execução também, né? Muito mais do que a sua ideia, né? E só só completando, o relacionamento com o investidor, ele é um casamento, né? Então, assim, quanto mais avançado você está no processo, maior o investidor se torna, né? No começo ele vai colocar 100 mil, às vezes ele vai colocar 40 milhões na sua empresa. Então, como qualquer relacionamento, ele tem que começar pautado em confiança. Então, se você não confia naquele investidor, né, no sentido de vazamento de informação ou de utilização inapropriada do que você vai fornecer para ele, nem começa esse relacionamento, nem começa esse namoro aí, porque não vai dar certo. Acho que a mensagem é um pouco essa. É só Desculpa. Pode falar, Daniela. Só fazer um adendo que eu até comentei aqui na resposta, assim, né? Se for algo extremamente técnico, assim, que envolve patente, que envolve uma propriedade intelectual extremamente refinada, eu vejo que, em geral, os investidores não vão ter interesse nisso, né? São principalmente informações de negócio que eles vão querer, né? Como a Bruna e a Elisa estavam falando, assim, né? Como o número de clientes, como que tá... que são informações importantes, mas talvez não seja essa formação super, hiper, mega técnica lá, né? Tipo, a solução que você usa para fazer o reator bioquímico, né? Eu acho que, em geral, não é isso, tá? E tem que ser visto caso a caso, como a Elisa falou, assim, né? Acho que, em geral, são informações de negócio e a gente não é prática do mercado do assinar NDA, tá? É isso, eu acho que acaba já respondendo a pergunta do Fernando, né? Que ele mandou aqui embaixo como que o empreendedor se protege ou protege sua ideia, se o investidor não poderia roubar, entre aspas, a ideia. Vou marcar aqui como resolvida. A Natália Pereira perguntou como é feita a relação de match entre a startup e os investidores anjo. Se é por categoria de negócios, maturidade da empresa. O que a gente tem visto, eu vou falar muito do aspecto do New Angels, eu acho que eles depois pode complementar com mais coisa, mas o que a gente vê é que depende muito de investidor para investidor, assim. Tem investidor que tem as suas próprias teses de investimento, então, eles têm determinados mercados, ou que eles só investem exclusivamente nesses mercados, ou o tamanho da empresa e valuation tem que ser até um determinado limite. Varia muito, assim. Mas é realmente, esse match, como a Elisa falou, é um grande casamento, assim. O que a gente vê muito dentro do Angels, eu acho, é realmente essa questão do time. Isso, na verdade, é uma coisa muito, muito importante. O time tem que passar essa segurança. Então, geralmente, a gente fala que esse é o requisito número 1 para ter um bom investimento. É você confiar no time, você ver complementariedade, né, de áreas entre eles e uma boa formação. E experiência também na área que eles estão atuando, mas também eu acho que no Ninjas a gente vê muito essa questão do MVP validado, né? Então é quando a gente começa a ver uma atração que o pessoal também começa a se interessar mais pelas startups. A Laura, ela perguntou: se eu tiver uma ideia que já existe em outro país, isso é mal visto pelo investidor?
Ao contrário, grandes ideias aqui no Brasil, né, empresas que tiveram muito sucesso se inspiraram em empresas que já tinham conseguido escalar nos Estados Unidos, na Europa. Então, é super bem visto e é muito bom, porque você já tem, de certa forma, o caminho das pedras do que você precisa para crescer. Lógico que tem adaptações importantes, né, para tropicalizar a ideia, o contexto do Brasil, mas tem muita coisa que dá para aproveitar de alguém que já passou pelo que você está passando. Sim. Em geral é bem legal e isso diminui bastante o risco da execução também, né? Porque você já tem indicadores que você pode olhar parecidos, você pode ter indícios de tração parecidos, então tem vários pontos positivos, assim. O Tomás perguntou aqui, em quais áreas vocês veem maior instabilidade na relação investidor-startup? Quais são os maiores riscos de investidores não compatíveis com as startups? Excelente pergunta. Eu posso falar um pouco, assim, acho que tem um lado, né, que muitos, quando a gente fala de investidores anjos, né, existe um processo de aprendizado. Então, os investidores anjos, eles têm um percurso, né, que a gente, inclusive, mapeia isso dentro do Niangels, a gente procura fazer um ambiente onde eles consigam aprender, né, e avançar em conjunto com o grupo, né, para ser um investidor anjo melhor. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando os investidores anjos não têm, então, são inexperientes, né, eles acabam não interpretando bem o processo, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático. Uma startup, ela não dá lucro, né? Em geral, tá? Em geral, a startup, ela quer investimento justamente para passar ali alguns anos investindo na tecnologia, crescendo a base de clientes, crescendo, né? Adquirindo, inovando, né? Para que depois de alguns anos ela seja adquirida por outra empresa ou ela passe a dar lucro, né? Mas isso demora muito. Então, um investidor anjo que espera lucro no curto prazo, ele pode matar a startup, porque ela não está pronta, ela não é feita para aquilo, né? Ela está feita para inovar, ela tem que crescer, ela tem que adquirir novos clientes, tem que inovar, né? Tem que fazer uma nova tecnologia, mas ela não vai necessariamente dar lucro, né? Então, é um tipo de problema, ou quando o investidor anjo ele exige uma porcentagem muito maior da empresa do que ela deveria estar digamos, vendendo naquela etapa de investimento. E aí isso pode desestimular novos investidores a entrar no futuro, né? Então, assim, na verdade, tem vários pontos de instabilidade, né? E aí, por isso que o nosso trabalho como rede de investimento anjo é justamente propagar boas práticas, né, dos dois lados para que essa relação seja o mais saudável possível, né? E também juntar ali pessoas com mais experiência, com pessoas com menos experiência, para que também essas práticas sejam trafegadas ali, né? E dê certo para todo mundo, assim. Acho que a Bruna e a Elisa podem complementar. Acho que... e também tem, só um complemento, gente, assim, é muito importante, do lado das startups, né, eu falei dos investidores, que elas sejam transparentes, né, então, muitas startups, às vezes, têm já, né, já passaram por investimento e ocultam, por exemplo, problemas, ou não falam ali abertamente com os investidores anjos, né, que também são mentores, pessoas que podem ajudar dos problemas, né, isso pode ser um, um lado de conflito, né, também, e gerar quebra de confiança também, que não é nem um pouco legal, assim, então, do lado da startup eu falaria isso. Eu acho que só um outro ponto de instabilidade que às vezes acontece também é quando o investidor acaba querendo um pouco atuar como CEO da empresa, né, como sócio, assim, e querendo implementar as suas ideias ou as suas aquilo que ele acredita dentro da startup sem dar essa autonomia para as pessoas que estão ali dentro. Eu vejo isso também como, muitas vezes, um grande problema de relação ali, né? Porque esse não é o objetivo no final. A Jéssica, ela perguntou se no caso da empresa não conseguir crescer, se ela precisa devolver o valor investido. Assim, como é que funcionam os contratos, né? Nessa etapa de investimento?
normalmente os contratos são contratos de credores, que é o que a gente chama de mútuo conversível. Então, o investidor ele entra como um credor e depois ele se converte a investidor, né? Então, para que isso é dessa maneira? Para que no começo no estágio de crescimento da startup inicial, que é o vale da morte, que ela tem mais chance de morrer, que o investidor não esteja exposto a qualquer problema que vá acontecer sendo parte do capital social daquela empresa. E aí, então, ele entra como um credor, depois que a empresa passou a fase mais difícil dela e não tem mais um risco tão grande de entrar no capital social, ele se converte em investidor. Mas, como um credor, nesses 2 anos, existe a possibilidade de ter cláusulas que remunerem o capital investido, pelo menos corrigido a uma taxa de juros básica, assim, para que aquele investidor não perca totalmente o dinheiro dele. Isso é uma negociação que o fundador tem que fazer com o investidor. O mercado ele é bem heterogêneo, assim, 50% do que eu já vi tem essa cláusula, 50% não tem. Então, vai muito da negociação. Então, assim, se a empresa quebrar depois de 1 ano e tiver essa cláusula, o fundador vai ter um débito com aquele credor e ele vai ter que remunerar ele sobre o principal mais os juros no período que passou desde o investimento. O Carlos perguntou, qual é o nível de dificuldade de se fazer uma startup liberar uma IPO aqui no Brasil em relação a outros países? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se é mais difícil fazer o IPO no Brasil do que outros países ou se porque as empresas vão para fora fazer IPO? Não, qual a dificuldade de fazer o IPO aqui no Brasil em relação aos outros países? Se é mais difícil aqui no Brasil ou não? O difícil é conseguir chegar nesse patamar, né? Aí é difícil. Depois que você já está nessa fase, as coisas ficam mais fáceis. Exato. O que é? O IPO, ele é uma nova captação, né? Então, sim, o IPO ele pode ser visto como um investimento, vamos dizer, que você usa, né, um instrumento financeiro, mas que quem investe são as pessoas físicas ou as corporações através desse instrumento. Então, como qualquer captação, o lugar mais fácil para você captar é onde tem liquidez, onde as pessoas estão interessadas em investir no seu negócio. Tem empresas que entendem que o ecossistema do Brasil faz sentido. Então, por exemplo, o Melius, né, fez a IPO recentemente, outras empresas de tecnologia, entenderam que no Brasil existiam mais fundos e empresas e pessoas físicas interessadas em investir na empresa deles, uma vez que eles tivessem capital aberto. Outras não. Então, a Vetex, por exemplo, fez o IPO fora recentemente, entendeu que nos Estados Unidos o apetite para o modelo de negócio deles era maior, então eles iam conseguir ter uma valorização maior se eles fizessem IPO lá. Do ponto de vista jurídico, em termos de complexidade, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas o Brasil não é o país, né, do ponto de vista jurídico mais simples do mundo para fazer esse tipo de movimentação, mas, por outro lado, você está na sua língua, você tem os seus contatos, é muito mais fácil. E eu acho que isso é muito mais guiado por onde tem apetite para investir na empresa. A empresa que está nesse patamar, né, ela já tem recursos para fazer esse tipo de escolha. Então, eu acho que é muito mais uma decisão estratégica, assim, do que algo de dificuldade burocrática em si, né? Eu vou pular uma pergunta aqui, depois eu volto na do Sérgio, só para resgatar o que acho que tinha sido a Jéssica que tinha perguntado sobre, no caso da empresa não conseguir crescer, devolver o valor investido, né? O Lucas perguntou, então, segundo esses contratos, é comum ficar endividado se a startup falhar? Pode acontecer, sim. Mas Pode acho que acontecer eu não sei se ele está falando na pessoa física, acho que talvez. a dívida pode ir para a pessoa física, né? Se ela tiver envolvida no capital social da empresa. Mas isso não é, assim, isso pode acontecer. Se a empresa falir,
o investidor se configurar como um credor, ele vai ter uma dívida com aquele investidor. Agora, eu particularmente não conheço casos, assim, de pessoa, de isso afetar a pessoa física, assim. Você já ouviu falar? Não, normalmente, assim, você consegue prever isso, né? Você consegue prever que a empresa não está dando certo, vai fechar e começar a pagar quem você tem que pagar. Não são times gigantes, você não tem um passivo gigante, então acaba sendo não tão complexo assim fechar empresas nesse estágio. Eu acho que você se preocupa primeiro com a dívida, por exemplo, se você for ter alguma dívida trabalhista, né, alguma dívida por imposto, né, e depois você vai lá para os investidores, né. Acho que se a empresa está dando errado, você acaba priorizando isso, mas realmente pode acontecer. Mas acho que vale comentar de que não é tão comum, né? Então, só dando um exemplo, eu tenho um amigo que ele recentemente fechou uma startup, né? E aí ele não ficou devendo nenhum investidor, assim, nenhum investidor também faliu por causa disso. Mas ele, inclusive, ele tinha bastante dinheiro em caixa e fez todos os pagamentos que precisava, né? Tipo, todos os fechamentos que precisavam ali, mas não necessariamente isso afetou os investidores que investiram nele, né? Uhum. E é mais comum, eu acho que a resposta, Lucas, é que é possível você ficar endividado, não é comum, né? O que é mais comum é que os investidores, eles montem um portfólio de startups, né? Então, eles montam, né, eles investem em várias startups, né? E aquelas que derem errado, em geral, eles perdoam essa dívida, sabe? Então, eles não vão atrás, né, de recolher essa dívida. Isso é a boa prática, tá? Isso é o que os investidores mais maduros, mais conceituados e mais, digamos assim, respeitados no ecossistema costumam fazer. Eles não vão cobrar esse dinheiro, entendeu? Se a empresa, ele pode até cobrar esse dinheiro, por exemplo, o que acontece? Algumas empresas não crescem e andam de lado, né? Elas vão ali elas vão dar um lucro, elas vão manter ali uma certa estabilidade, conseguem manter os funcionários, mas não crescem, né? E aí, nesse caso, eles podem falar, não, beleza, então vai me pagando aí aos poucos, né? Mas ele não, esse investimento ele não vai dar o retorno esperado, né? O retorno esperado de um investimento que dá certo é algo de 10 vezes o investimento, né? Então, uma empresa costuma pagar várias empresas que dão errado, né? Uma empresa que dá certo costuma pagar várias empresas que dão errado, e esse por isso que se monta um portfólio de empresas, né? Em geral, tipicamente é isso que acontece, né? Mas é super importante, né, analisar caso a caso, justamente porque às vezes tem isso, né, investidores que não conhecem tanto o mercado, que não têm boas práticas, e aí daí a importância de grupos como o nosso e outros grupos que tem por aí, né, para que essa informação circule, por exemplo. Complemento aqui, pergunta agradecendo. E a Carla ali no chat, ela também fez uma adição, complementou, dizendo que tem o caso do modelo de venture debt, que isso afeta a pessoa física. A pergunta do Sérgio sobre o Uniangels é se vocês estão instalados no campus da Unicamp e também se vocês recebem apoio financeiro da Unicamp. Grato e parabéns pelo trabalho voluntário, ele disse. A gente está instalado virtualmente no campus da Unicamp, porque o Ninjas nasceu filho da pandemia, então a gente trabalha de forma remota. Depois, quando as coisas voltarem, talvez a gente tenha um espaço físico lá na Unicamp. Em relação ao apoio financeiro, não, a gente não recebe, mas a gente recebe um apoio muito grande da Inova para conexão, ajuda nas nossas divulgações, participação em eventos da Unicamp, da Inova e de Campinas em geral, que levam o grupo para outro patamar. Assim, então, não é um apoio financeiro, mas é um super apoio. O Fernando ele perguntou se a empresa dá certo e cresce, qual a média de lucratividade dessas empresas, lucro líquido, por exemplo,
E qual a média de lucratividade ou porcentagem que o investidor fatura? Eu posso tentar responder, Daniel e a Bruna me complementam. É muito difícil falar sobre média de lucratividade, porque isso varia principalmente com duas dimensões. A primeira é o setor que você está e a segunda é o seu estágio. Então, se você está começando, independente do setor, nem é esperado que você tenha uma margem, né, um lucro líquido positivo. Margem bruta, sim, mas lucro líquido, não. Depois, quando você cresce, é esperado que, claro, você gere lucro, né? Ninguém quer ficar gerando prejuízo para sempre, mas o percentual do lucro sobre a receita líquida, ele varia muito com o setor. Então, se a gente olha para varejo, por exemplo, é um setor que tem margens mais apertadas, mas que ganha muito no volume, né? Então, a margem é muito pequenininha, mas eles vendem muito, como eles vendem muito, eles têm um lucro alto. Se a gente olha para outros setores, então, o setor de serviços, normalmente é um setor que tem margens maiores, tem um volume menor, e aí ele ganha em cima de poucos serviços que ele consegue vender com alto valor agregado. Depende do serviço, de novo, né? Estou dando exemplos bem generalistas, mas muito difícil dizer qual é a margem média, assim. Em relação ao retorno do investidor, o investidor ele tem algumas variáveis que ele usa para medir o retorno. O primeiro é o MOIC, que é o múltiplo que ele tem em cima do que ele aportou. Então, se ele aporta 1 e consegue tirar 3, o MOIC dele é 3, né? Então, assim, independente do prazo. Então, ele aportou 100 mil reais agora, daqui 5 anos, aqueles 100 viraram 300, o múltiplo dele é 3. É esperado que, para investimentos de VC, você tenha múltiplos de 8 a 12 vezes. Você está falando de investimentos de altíssimo risco. Se você não esperar um múltiplo alto, nem faz sentido investir, né? Coloca seu dinheiro ali em renda fixa, que vai render um múltiplo muito menor, mas não vai ter risco. Então, em termos de múltiplo, normalmente acontece olhar aí para um múltiplo de 10 vezes o que você está aportando, no mínimo isso. Já vi fundos que olham até para 30, 50 vezes, mas eu acho até muito agressivo. E a outra variável que ele olha, além do múltiplo, é a TIR, né? Que tá bom, quanto é que é o meu rendimento? E isso se compara à taxa de juros, à CDI, etc. Então, TIR é, de fato, percentualmente, quanto o dinheiro dele valorizou ano a ano. TIRs maiores do que 30%, 40% já são aceitáveis, né? Então, a gente está falando de valorizar o dinheiro de 30% a 40% por ano durante os anos que você estiver investindo naquele ativo, naquela oportunidade. Uma TIR que é mais razoável, que os fundos esperam, é de 70%, 90%. Então, de novo, é uma TIR muito alta, um retorno altíssimo, mas é porque é um investimento de alto risco. Se ele não retornar isso, não faz sentido. E aí, olhando para o que o Daniel falou, né? Por que fala assim, nossa, caramba, mas a gente está falando de um múltiplo de 10 vezes e quando você olha o retorno da indústria é um retorno de 1,5 vezes CDI, né? O que justifica? Deveria ser 10 vezes, então, ou até mais do que isso vezes a CDI. Mas por que é assim? Porque quando você vai investir, você espera que aquele ativo te retorne 10 vezes, mas as chances que ele tem de falhar são imensas. Então, no final de uma carteira de 10, 5 vão falhar, 3 vão andar de lado, não vão dar múltiplos muito bons, e 2 ou 1 vão dar o retorno que você estava esperando de 10 vezes. Então, esse retorno ele tem que ser 10 vezes para pagar todos os outros e para fazer com que a sua carteira de 10 tenha um retorno de 1,5 vezes, né? Por isso que tem essa discrepância entre o que você espera para um investimento sozinho versus o que você espera para a carteira inteira. Um comentário que eu ia fazer só, em geral, esses retornos, né, eles não vêm através de lucro, eles vêm através da participação da pessoa que investe, né, do investidor anjo, do fundo de investimento, né, sendo vendida para outro fundo de investimento, outro investidor, ou até no caso do IPO, né, ou para outra empresa, por exemplo, né, então
em geral, as saídas das empresas não é através, né, de a empresa se estabelece e lucra, né, e aí paga aquilo através de lucro, né, através da venda daquela porcentagem, né, da pessoa que investiu, ou da instituição que investiu, para uma outra instituição, ou para uma outra pessoa, ou para uma outra empresa, tá? Em geral, é isso que acontece com as startups. O Tomás mandou uma pergunta, se o UniAngels acolhe muitas startups do setor audiovisual, e se sim, se elas tendem a prestar serviço ou desenvolver tecnologia. Olha, do setor audiovisual, acho que não é muito comum, assim, e aí precisaria entender exatamente que a gente está falando de audiovisual, né? Se seria não sei, uma empresa que realiza eventos, shows, ou algum tipo de live online, enfim. Não é muito comum, no geral, né? Em geral, as empresas, elas procuram desenvolver alguma tecnologia, assim, né? Desenvolver alguma propriedade intelectual própria, que é, né, como a Elisa falou antes, né, que tem a ver com essa questão da escalabilidade, né, com ela conseguir atingir, impactar ali muitas pessoas, né, fazer isso de maneira repetitiva para, né, enfim, para que isso dê certo. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas não é muito comum, assim, eu acho que até seria legal ter mais startups do setor de audiovisual. Mas complementando um pouquinho o Daniel, assim, acho que tem muitas, né, que são e também são muito valorizadas por trazer tecnologias novas, né, e próprias, assim, mas tem muitas startups, a gente tem visto isso bastante, assim, que trazem serviços, melhorias de serviços e o que a gente vai chamar de customer success, né? Então, é você ser centrado no cliente, no atendimento do cliente, às vezes muito mais do que você ter uma tecnologia sua, né? Então, isso também tem sido bem interessante no setor, porque a gente tem visto, acho que a gente pode até citar o Uber, pode ser uma delas, é que talvez em 2010 eles tiveram que criar muita tecnologia própria para conseguir fazer o que eles fazem hoje, mas no final foi um acréscimo muito mais de valor em serviço, assim, hoje, né, a gente vê dessa maneira, do que necessariamente uma tecnologia própria, né. Acho que zeramos as perguntas, então. Não sei se alguém quer mandar mais alguma coisa, aproveitar. Eu acho que era isso. Bom, Elisa, Daniel e Bruna, muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós. É isso. Muito obrigado mesmo. Essa chamada foi gravada. Logo vai estar disponível no YouTube da Inova, caso vocês tenham interesse. Não sei se amanhã ou depois de amanhã já deve estar lá. Tá bom? Boa noite a todos. Pessoal da disciplina, lembrando que eu dei alguns recados no comecinho da aula, caso alguém não tenha entrado atrasado e não viu, assistam de novo no YouTube da Inova, que é sobre nosso encontro da semana que vem. Tá bom? Muito obrigada, viu, Gabriel? E muito obrigada pela turma aí. Acho que saíram perguntas muito legais. A gente gostou muito. Obrigada por Ih, acho que a Bruna travou. Opa. Nova também pelo convite. Foi um prazer. Imagina, Oi, Bruna. pessoal, desculpa. Meu interfone tocou e eu tive que sair, desculpa. Eu só agradeci eles, acho que a gente zerou todas as perguntas, eu agradeci o tempo de vocês e a palestra que foi muito boa. Legal, eu que agradeço, Gabriel. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. E o convite está feito para o UniAngels. Boa noite a Obrigado, todos. pessoal. Obrigada, muito obrigada mesmo. Um abraço. Até Um abraço, mais. tchau, tchau.